Boa noite a todos. Sejam bem-vindos a essa casa de amor, a essa casa de Jesus que nos acolhe, que nos orienta e que nos faz crescer. Para que nós façamos a nossa prece e a gente se conecte, quer dizer, essa já vai ser a nossa prece, a gente se conecte com a espiritualidade superior, eu separei um trechinho do Evangelho segundo o Espiritismo, do 5º capítulo, Bem-aventurados aflitos, quando fala sobre a melancolia. E um trecho diz assim: Lembrai-vos de que durante o vosso degredo na terra tendes de desempenhar uma missão de que não suspeitais, quer dedicando-vos à vossa família, quer cumprindo as diversas obrigações que Deus vos confiou. Se no curso desse degredo provação, exonerando-vos dos vossos encargos, sobre vós debaterem os cuidados, as inquietações e tribulações, sede fortes e corajosos para os suportar. Afrontai-os resolutos. Duram pouco e vos conduzirão à companhia dos amigos por quem chorais e que, jubilosos por ver-vos de novo entre eles, vos estenderão os braços a fim de guiar-vos a uma região inacessível às aflições da terra. Françoise de Geneve, Bordeaux, 1961. Que assim seja. Eu separei esse texto porque nós vamos falar de desafios. E, na maioria das vezes, um desafio pode trazer ao redor desse sentimento, dessa palavra, dificuldades, trabalho, esforço. E, às vezes, esse esforço nos parece muito maior do que as nossas capacidades de desempenhar essa força capaz de vencer esse desafio. Então, para que a gente entenda por que foi sugerido esse tema, o mês de setembro é o mês em que nós fazemos, a gente faz isso sempre, mas esse mês com mais intensidade, que é o mês de prevenção ao suicídio, né? É o mês em que existe um Dia Mundial de Prevenção ao Suicídio, porque muitas pessoas, com esses desafios, obviamente, no seu ato de desespero, enxergam no suicídio a saída para todo esse trabalho que ele se acha incapaz de realizar. Então, existe uma campanha da Federação Espírita Brasileira e da Federação Gaúcha que o mês de setembro é feito várias palestras, campanhas, slogans de preservação e proteção à vida, que é o nosso bem maior. É através da vida que nós evoluímos, que nós nos melhoramos, que nós damos origem à nossa família, que nós desenvolvemos o amor. É através da vida. Então, tirar a própria vida nos interrompe essa jornada de crescimento. E já que a gente vive num mundo de dificuldades, né? O nosso planeta ainda está caracterizado como um planeta de expiação e provas, ainda existe um desequilíbrio muito grande entre o bem e o mal. E muito disso é por causa da gente, porque a gente finca o pé como se fosse uma âncora pesada e diz: não quero me modificar, não quero deixar de ser tirano, egoísta, avarento, ciumento. Eu acho que eu estou certo e eu não quero me modificar. E aí junta esse meu jeito engessado de ser, junto com o de muitas outras pessoas, as desavenças ocorrem, o egoísmo ocorre, o orgulho ocorre e o desequilíbrio ocorre. E isso vai gerar dificuldades, vai gerar dentro de nós desafios para vencer essa situação que vai ser gerada a partir das nossas imperfeições. Então, se a gente agora, eu vou tentar citar alguns dos desafios, porque a campanha da federação, tanto brasileira como gaúcha, vai falar sobre esses desafios, tá? Então, por exemplo, desafios na área da saúde física.
Se eu sou, por exemplo, hipertenso, eu tenho que fazer exercício, eu tenho que cuidar da dieta, a mesma coisa se eu sou diabético, se eu tenho um problema hepático. Fazer exercício, eu tenho certeza que a maioria dos nossos médicos, quando a gente vai a um profissional médico, ele diz: você tem que fazer exercício. Parece uma frase já que faz parte lá, só falta estar escrito no receituário, né? Mas o exercício promove saúde. Quem tem quadros de muita dor, se quanto mais ficar parado, mais a dor dói. Então, a mobilização, o exercício faz o nosso corpo secretar substâncias analgésicas e a dor diminui um pouco, mesmo que não na totalidade. O exercício, eu li outro dia num post nas redes sociais que diz assim: exercício é como o trabalho. Pode estar chovendo, pode estar frio, a gente precisa ir. Então, que a gente não use as desculpas. Eu tenho a minha academia é às 5 da manhã, é às 6 da manhã. Nossa, tem gente que vai à academia essa hora? Tem, porque é o horário que as pessoas podem ir. Aí, se está fazendo 2 graus, menos 2 graus lá fora, hoje eu não vou porque hoje está muito frio. Hoje eu não vou porque está chovendo. Ou então, não faz o exercício hora nenhuma e diz, hoje eu não tenho tempo. Mas quem é que faz o nosso tempo? Não somos nós mesmos? Não somos nós que introduzimos afazeres nos nossos dias ou na nossa inércia? Somos nós que cuidamos do nosso tempo. Então, somos nós que precisamos encaixar um horário para fazer exercício. É um desafio. É um desafio, por exemplo, não ter vícios. Vícios morais, como falar mal da vida alheia, levantar falso testemunho, roubar, matar, como está lá nos mandamentos, beber, fumar, comer demais, trabalhar demais. Isso são vícios do nosso espírito. A saúde mental, a gente está falando da saúde física. A saúde mental, como que a gente está lidando com a nossa vida, com as nossas dificuldades, para fazer com que eu não seja uma pessoa ansiosa, irritada, deprimida, triste? Como que eu estou encarando esses desafios? Será que eles estão me levando para a área da depressão? Pode ser que eu já tenha um componente endógeno para ser deprimido. Pode ser. O meu avô era deprimido, meu pai era deprimido, eu vou ser deprimido também porque é genético. Mas muitas vezes, aquela melancolia que está ali no capítulo do Evangelho, ela vai nos envolvendo, e a gente não consegue olhar a saída. E aí a gente começa a ficar só dentro de casa, não sai mais de casa, não se alimenta, não toma banho, e pode até ser que pense em suicídio. A gente está tirando um tempinho para o lazer, para uma boa leitura, para cultivar um jardim, para fazer alguma miniatura, algum trabalho manual, algum trabalho de marcenaria que a gente goste de fazer como um hobby. Colecionar selos, que isso é antigo porque o correio não existe mais praticamente, né? Mas existem pessoas que colecionam selos, né? E outras coleções e miniaturas. Eu gosto de colecionar, e eu tenho bastante, cactos e suculentas em miniatura. E aí, quando eu estou lá mexendo nas minhas suculentinhas, tiro uma folhinha, transplanta, faz um vasinho, às vezes numa cápsula de café, planta uma plantinha assim. Aquilo ali a gente esquece da vida, não fala mal da vida alheia, não pensa em depressão, não pensa em tristeza, porque é aquele momento da higiene mental, para promover saúde mental. A saúde mental, ela também é conquistada pela o espiritualizar-se, por fazer as nossas orações, por frequentar o nosso culto religioso. Isso também é um desafio para nós. É um desafio. Por que a gente não faz o evangelho no lar? Hoje eu não vou fazer porque tem a final do jogo. Hoje é o último capítulo da novela. Né? Ou eu não faço porque eu vou ter que fazer sozinho, mas e as pessoas solteiras que moram sozinhas fazem o evangelho no lar? Então, isso não é uma desculpa. E essas desculpas que a gente vai dando, o tempo vai passando,
a vida vai passando, a gente continua naquela saúde mental e física limítrofe e a gente reclama da vida, a gente acha que tudo está ruim, que nada está bom, que Deus não nos protege, que Deus não nos ama, Deus não olha para mim, só olha para o fulano do Beltrano, aquele lá não faz nada na vida e tudo de bom acontece para ele. Então, os nossos pensamentos, eles podem ser construtores e promover a saúde física e a saúde mental, e o pensamento ainda tem um fator extremamente importante, porque os pensamentos equilibrados, os pensamentos em oração, seja para pedir, para agradecer ou em intenção de alguém que está necessitado, os pensamentos nobres de amor, de caridade, de bondade, esses pensamentos, eles transformam as nossas reações químicas e fazem o nosso corpo funcionar melhor, né? Então, a gente tem esse desafio que o Centro Espírita nos ensina, que é da nossa reforma moral, de que é procurar seguir Jesus, seguir os ensinamentos de Jesus, seguir os mandamentos e seguir as bem-aventuranças, ou lembrar de buscar na nossa consciência as leis do Criador que fazem nós acertarmos a caminhada, que aí a gente, através do. Nossa, Marluce, tudo é só pelo simples poder do pensamento? Sim, pelo simples poder do pensamento. Eu vou fazer essa reforma íntima, deixando de ser egoísta, tentando dividir melhor as coisas, diminuir o meu apego às coisas materiais, porque quando eu desencarnar, as coisas vão ter que tomar algum rumo. A minha mãe, por exemplo, a minha mãe é uma pessoa de 85 anos e ela sempre foi muito espiritualizada, sempre. E ela sempre nos ensinou sobre a paciência, sobre o pensamento positivo, sobre pensa que vai dar certo, porque se achar que vai dar errado, vai dar errado, porque é a lei de atração, né? E ela sempre, sempre teve esse pensamento de nos ensinar sobre o empreendedorismo, a honestidade, os valores morais, e ela já está se desapegando. Ela já diz assim: quando eu morrer, fulana, você faz isso com isso, você faz isso com isso. E a minha irmã, que não está espiritualizada ainda, disse: mãe, para de falar sobre isso. Eu disse, e ela disse assim, mas pensa, aí ela busca a racionalidade, né? Eu tenho 85 anos, você acha que eu vou viver quantos mais? Eu estou muito mais próximo do desencarne do que do nascimento. Isso é óbvio, é lógico. E aí, aproveitando esse pensamento dela, eu disse, mãe, quando a senhora morrer, vai ter que dividir tanta coisa. Eu posso levar esse vasinho aqui para mim, que eu adoro esse vasinho da senhora? Posso levar? Pode levar, minha filha. Aí a minha irmã já fica achando que eu estou querendo que a mamãe morra. Não, né? Mas é porque ela tem a dificuldade, talvez, do desapego, que talvez eu tenha aprendido melhor a lição da mãe do que ela. E que não é errado. Ela só não conseguiu interiorizar a lição do desapego. E essa reforma íntima, gente, é difícil, né? Perdoar. Ai, como é difícil perdoar. Faz parte da reforma íntima. O perdão promove saúde. O perdão beneficia quem perdoa. A pessoa que cometeu o deslize e que é perdoado vai ter de reparar pelo deslize. Mas perdoar promove saúde para quem perdoa. E faz parte da reforma íntima. Ser indulgente, ser fraterno, né? Como eu falei para vocês, a prática da espiritualidade, e a gente pode praticar a espiritualidade, claro, vai ficar mais fácil se a gente frequenta o nosso templo. Se a gente tem um lugar que a gente gosta de ir toda quarta-feira, ou todo domingo, à missa, ou no templo evangélico, seja onde for, que eu pratique a minha espiritualidade com rotina. Por quê? Porque se a gente não tiver rotina, a gente é preguiçoso. A gente é capaz de
não fazer o evangelho no lar, não fazer oração quando dorme agradecendo pelo dia, não fazer oração de manhã quando acorda agradecendo pela cama quentinha e seca enquanto tem gente lá fora na marquise dormindo na chuva, agradecer pelo alimento, agradecer pela louça suja porque teve comida que sujou a louça, né? Agradecer pela pouca roupa, porque aí não precisa pensar muito qual roupa vai botar, é fácil. Quanto menos roupa tiver, é fácil de escolher. Ou essa, só tem duas opções, né? A minha mãe ensinava isso também pra gente, né? Que a gente, eu queria essa roupa, eu queria essa roupa, eu queria essa roupa. Quanto menos roupa tiver, melhor, é mais fácil de escolher. E é sábio isso, né? Um grande desafio na nossa vida é a briga, ou a dualidade, ou o duelo, melhor dizendo, entre o querer e ter do que o ser. A gente almeja tantas coisas materiais, e a gente almeja menos ser mais paciente, mais fraterno, menos apegado às coisas materiais, né? Não que as coisas materiais a gente não precise delas, claro que nós precisamos, nós somos seres materiais. Só que a vida material, ela nos seduz muito. A gente sempre quer ter mais do que a gente precisa. Eu tenho uma dificuldade enorme porque eu adoro determinados objetos. E aí eu fico assim, eu quero ou eu preciso? Eu quero ou eu preciso? Eu quero ou eu preciso? Não, eu não preciso. Não preciso. E aí consigo vencer essa minha vontade do ter. Né? E aí essa é uma jogada boa para a gente nos desafiar nessa reforma moral. Eu quero ou eu preciso? Se eu não precisar, a gente não adquire. E aí a gente vai se envolvendo menos com as coisas materiais. Quanto menos a gente se envolver com as coisas da matéria e se envolver muito mais com as coisas dos espíritos, mais felizes nós seremos, mais saúde física e mental nós teremos. Que é um grande desafio, isso eu tenho certeza. O espiritualizar-se, que eu tinha falado antes, eu esqueci de mencionar, vou retomar, já tem comprovação científica e nós somos muito incrédulos. A gente sempre quer ver para crer. A gente quer as coisas escritas, fotografadas, palpadas, porque senão a gente não acredita. Já existem trabalhos científicos que prece e o pertencimento a uma comunidade religiosa, ou seja, o veículo que nos espiritualiza, promove saúde. Saúde com menos hipertensão, menos AVC, menos infarto, mais imunidade. Eu, outro dia, estava questionando, mas será que todos os profissionais, se a gente for ver o número de profissionais que participaram da linha de frente do Covid, claro que tivemos baixas, tivemos médicos, enfermeiros, técnicos que morreram por causa do Covid. Mas a maioria não sucumbiu ao Covid. Mas eu tenho certeza que o pavor era tanto de adoecer, e era o nosso trabalho, não tinha como fugir do trabalho, né? Assim como não dá para fugir da academia. E aí a gente fazia prece. Meu Deus, me protegei, para que eu não traga o vírus até a minha família. Muitas famílias ficaram isoladas desses profissionais para não contraírem o vírus. Eu tenho certeza que a prece foi a grande vacina para esses profissionais da linha de frente. E funcionou, né? Outro grande desafio nosso é a convivência. Conviver, gente, é difícil, é um grande desafio. Conviver com o vizinho do lado, com o cara do apartamento de cima que faz uma barulheira, né? Que tem um cachorro que late a noite inteira, ou o vizinho que anda de salto alto, toque, 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 qualquer hora da noite, né? O cachorro que faz xixi na sua porta, o
cachorro que faz o cocôzinho dele e ninguém junta. O trânsito, então, é um desafio ferrenho. Hoje em dia, todo mundo está com uma. É a síndrome da pressa. Ninguém respeita sinal vermelho, então é que nem se fosse verde. Eu tenho pavor da sinaleira vermelha, porque eu acho que alguém vai passar na sinaleira vermelha, né? Então, a convivência, ela vai ser difícil em qualquer lugar, mas cabe a mim encarar que aquele outro ser que parece difícil tem também as suas dificuldades, tem os seus desafios, e a gente nem sonha em saber. E que se tivéssemos o desafio daquela pessoa, nós estaríamos cometendo maiores deslizes, talvez. Né? E a lei de sociedade é uma lei de Deus. E a lei de sociedade é exatamente essa que nos faz estarmos uns juntos com os outros, no condomínio, dentro da nossa casa, no trabalho, no supermercado, em todo lugar. E a gente precisa ter sempre o ceder como a primeira palavra, em vez do negar. Parece um sonho impossível, isso é letra de música, mas é possível, tá? E a convivência em harmonia, a convivência em paz, significa reforma íntima, significa progresso, significa a busca da felicidade, a convivência harmônica. Outro desafio, por exemplo, é se despedir de um ente querido. Às vezes subitamente, às vezes por uma doença infecciosa inesperada, às vezes por um vício, mas ficar sem a presença física de um ente querido é um grande desafio. Mas aí, se nós tivermos o propósito, e aí a gente já vai entrar na outra parte da palestra dos nossos propósitos, de nós lembrarmos da imortalidade da alma, e como disse no texto do Evangelho, os seus entes queridos estarão lá te esperando para um lugar onde as aflições da terra não mais existirão. Está no Evangelho, no texto que a gente leu hoje. Então, quando a gente, claro, a saudade vai vir, a presença física vai ser faltosa, mas em breve, e é o breve, não é os nossos anos que contam, breve é o tempo que a espiritualidade conta, nós nos reuniremos de novo. E aí a gente respira fundo e diz: falta pouco, um momento chegará a minha hora de nós nos reunirmos com todos esses entes queridos. Existe o desafio de passar no vestibular, de passar num concurso, de ganhar uma medalha olímpica. Tudo isso exige trabalho. E o trabalho também é uma lei divina. E então, o nosso propósito, baseado em todos esses desafios que a gente enfrenta nesse mundo de expiação e provas, o nosso propósito, então, é buscar a perfectibilidade através da reforma moral, através da harmonia, da paz na nossa convivência, que aí isso sim vai gerar a felicidade que a gente tanto busca. Conviver em paz com todos passa pelo caminho, então, como eu falei antes, da indulgência, da fraternidade, do perdão, da benevolência, da caridade. Priorizar como um propósito de vida a nossa família. A nossa família é a nossa primeira escola. É ela que vai nos ensinar as primeiras lições de convivência. Passemos mais tempo com as nossas famílias, juntos, conversando, mas juntos, um olhando no olho do outro, sem o celular. Quantas vezes as pessoas estão sentadas à mesa, comendo, ninguém fala uma palavra a não ser me passa a salada, me passa o sal, só. Porque cada um está no seu celular. O celular hoje e as redes sociais são um dos nossos grandes desafios, porque as redes sociais, vai ter uma palestra sobre as redes sociais esse mês, na nossa grade de palestras, ela nos torna mais ansiosos, ela faz a gente querer uma vida que a gente talvez ainda não esteja no momento de ter. A gente critica, olha o que o fulaninho fez, olha o que o outro fulano não deixou de fazer. Aí a gente vê uma notícia de um criminoso, de uma coisa, e aquilo vai poluindo a nossa mente e a gente fica imediatista e ansioso porque tudo a gente quer que aconteça, plim, no enter,
no touch, no buscar. Então, as redes sociais são maravilhosas? São, mas a gente tem que usar com muita parcimônia. E essa parcimônia é um grande desafio. Que a gente passe o tempo precioso, o maior tempo que a gente puder com a nossa família, junto com a natureza, fazendo coisas que nos enobrecem, né? Um outro desafio é não pensar em suicídio. O suicídio nunca é a saída para os nossos desafios, as nossas dores, os nossos problemas. A gente aqui, talvez, alguém aqui já conheça, ou conheceu, ou soube de alguém próximo que cometeu suicídio. Busquemos ajuda, que nos alertemos para abraçar e ouvir essa pessoa, para ajudar a segurar na mão e levar ao médico, levar ao psiquiatra, levar ao terapeuta, trazer até a casa espírita. Um outro propósito nosso é pensar na vida futura. A nossa vida não é só a vida do agora. Embora, como eu falei antes, como a materialidade nos seduz, a gente acha que eu vou viver tudo que eu posso, eu vou aproveitar tudo que eu puder, porque quando eu morrer, não vou ter mais nada. Só que aí a gente esquece, e obviamente não é todo mundo que tem essa certeza, eu, graças a Deus, já tive situações palpáveis sobre a imortalidade da alma, inclusive com comunicação em momentos, obviamente, que a espiritualidade permitiu que acontecesse de lá para cá, não daqui para lá, de entes queridos. E essa certeza a gente tem através de crianças que contam coisas, na minha outra vida eu fiz isso, e aí vão comprovar, existiu aquela vida mesmo que ele estava narrando, né? Ou crianças que com 1 ano e meio, 2 anos, já teclam no piano como se fosse um adulto, e com as duas mãos teclando. Eu vi um outro vídeo, eu acho que uma criança tinha 1 ano e meio, alguma coisa assim, ela tocava com cada mão teclas diferentes, uma melodia simples, mas como que ela consegue isso? As ideias inatas, ou seja, o passado, as vidas passadas. Então, que nós entendamos a vida como aqui é uma fração de segundo, essa nossa vida agora. Que tentemos ser responsáveis, fraternos, caridosos, amáveis, bondosos, capazes de perdoar, seguindo as bem-aventuranças, que é uma grande lição que Jesus nos deu no seu Evangelho, com esforço, com trabalho, como se a gente estivesse capinando um grande jardim, cavando com enxada e carrinho de mão, sem reta escavadeira, que hoje a reta escavadeira, nossa, né? Mas antigamente era na mão, né? Então vamos imaginar que a gente tem que fazer um trabalho árduo conosco mesmo para vencer esses nossos desafios e pensar na vida futura. Porque a vida futura vai ser tão melhor ou estacionária, de acordo com o que a gente semear agora. Se eu semear o bem, o respeito, a fraternidade, o amor ao outro, todo o trabalho que eu tento em vencer as minhas imperfeições, a minha vida futura vai ser melhor do que a que eu estou vivendo agora. E hoje é o melhor momento de nós mesmos. Porque nós já tivemos outros desafios na outra vida, na outra, e nessa última. E agora, essa que eu estou no melhor momento, porque eu já venci muitos obstáculos e desafios. Agora eu estou vencendo outros para na próxima encarnação eu ter uma vida melhor. E aí, como é que a gente alcança isso, gente? Como é que esse propósito de fazer tudo isso, todos esses propósitos de cuidar da saúde mental, da saúde física, do espiritualizar-se, do conviver, do tolerar, do semear a paz, como é que a gente consegue isso? Seguindo Jesus, seguindo o seu evangelho, conhecendo os seus ensinamentos, tentando fazer o que ele fez, de perdoar, de ser firme naquilo que está certo. Então, a gente não vai deixar ninguém maltratar o outro, a gente vai defender aquele que sofre. Porque esse é o ensinamento de fazer ao outro aquilo que nós gostaríamos que nos fizessem.
Esse é o nosso propósito. E isso é Jesus. Que o nosso propósito, que o propósito das nossas vidas seja assemelharmos-nos a Jesus. Pode ser pequenininho, né? Nossa, está longe de eu ser parecido com Jesus, mas a gente tem que começar a caminhar nesse sentido. E essa é a busca da felicidade. Tentar parecer com Jesus, fazendo o que ele nos ensinou no seu Evangelho. Eu agradeço, então, os momentos em que se dedicaram a me ouvir. Então, vamos elevar o nosso pensamento a Deus, a Jesus, esse irmão de todas as horas, que está diuturnamente presente nas nossas vidas, que está sempre a nos amparar, que envia caravaneiros do bem para nos orientar, nos colocar nos bons caminhos. Jesus, mestre e amigo, que possamos, através do nosso pensamento, irradiar boas energias, energias salutares, e que, lembrando dos ensinamentos do mestre amigo, que possamos fazer ao outro aquilo que gostaríamos que nos fizessem, que saiamos daqui com um pensamento em harmonia e paz, desejando a todos aqueles que necessitam nas suas dores, nos presídios, nos hospitais, nas ruas, os pensamentos positivos para vencer os seus desafios com o propósito de seguir a Jesus. E que assim seja.